o essencial? É entender, aprender a ler a palavra ou aprender primeiro a lermos a nós mesmos? Eu acho que a primeira coisa essencial é ninguém encontra de fato Jesus sem que um de dois processos tenha iniciado. No fim serão dois básicos. Ou o indivíduo encontrou Jesus e se enxergou, ou o indivíduo se enxergou e encontrou Jesus logo, né? Porque senão ele fica doido, né? Então, você vê, por exemplo, Paulo encontra Jesus e se enxerga. Sim. Pedro se enxerga e encontra Jesus. Retira-te de mim porque eu sou um pecador. A autopercepção, todavia, que ele teve, foi gerada pela realidade sensível que ele teve de que ele estava diante do outro, do santo, do absoluto. Retira-te de mim que eu sou um pecador. Ele se enxergou aí. Paulo não teve essa iluminação, porque ele era a luz das trevas em ânimo dele. Foi o estupro celestial que reinterpreta na cabeça dele tudo que tinha sido acumulado durante 28, 30 anos de ensino. Mas ainda assim, Paulo ainda passou por um processo, né? Porque eu acho que esse ato imediato de Deus lhe trouxe um rasgo na existência realmente, que ele fez abrir o entendimento. No entanto, a gente o vê chegar em Damasco, ir à sinagoga e pedirem a ele para testemunhar, porque a primeira coisa que ele dá é um testemunho. Aí logo depois a gente vê aquelas mudanças verbais de Lucas, né? Sim. Aí ele começou a afirmar, aí logo depois diz que ele começou a mostrar concatenadamente, logo depois diz que ele começou a mostrar com exatidão, logo depois diz que ele persuadia, e logo depois os inimigos dizem, esse que persuade, ele ficou quase irresistível. A cantada evangelizadora ficou irresistível. Não, porque foi um processo interno também, que nele foi acontecendo da mesma forma. Enquanto ele externalizava, aquilo lhe vinha como... A diferença foi a solidão. É que os outros ficaram num processo comunitário em Jerusalém e foram entrando numa indigestão de reflexão sem a mobilização da missão, que só vai acontecer na morte de Estevão, quando eles são jogados fora, semeados pela soberania de Deus, dispersos. E ainda vão relutar para ver se pregam ou não. Paulo já é nascido com fórceps, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, né? Trauma, nascido fora de tempo. Foi arrancado, já nasceu fora do útero de Jerusalém, já nasceu fora do útero do confinamento sacerdotal, embora ele tivesse originalmente sido mais do que qualquer um outro, já nasceu fora da geografia daquele ambiente, não ficou sob a tutela e o ensinamento dos apóstolos, teve aquele carinho de Barnabé já inicial, que algumas tradições antigas os tornam primos, Paulo e Barnabé. Não é? Ninguém pode afirmar isso porque não está dito na Escritura, mas são tradições muito antigas que os colocam nessa relação de parentesco. Mas depois ele diz, escrevendo aos Gálatas, que ele ficou 3 anos na Arábia, no deserto, na vida ermitona. Aí ele volta e diz, olha, eu não aprendi nem de carne nem de sangue. Você acha que essa solitude de Paulo reforçou isso, então? Totalmente. Porque ele tinha o encontro inquestionável com Jesus, que é mais poderoso do que qualquer coisa, ilumina tudo. Ele compara isso nos textos dele, nas outras cartas. Quando ele faz alusão a essa experiência do encontro dele com Jesus, ele só vincula isso a coisas épicas do passado da Escritura, né? A criação do mundo, vinha andando em trevas, e o mesmo que disse haja luz e houve luz resplandeceu nos nossos corações. Quer dizer, ele cria um Gênesis. A experiência dele indo para Damasco foi um Gênesis, foi o começo do mundo. A mesma palavra me iluminou. Escrevendo no deserto. Escrevendo a Tito, ele usa outra figura assim, épica, extraordinária.
Ele diz, transbordou a graça de Deus. Quem me chamou a atenção para isso, pela primeira vez na vida, foi o John Stott, conversando comigo num barco, quando ele me mostrou que no grego era uma palavra usada para arrebentar uma represa, né? E é uma coisa poderosa. Ele disse, olha, eu era uma represa. E a graça veio e explodiu essa represa. Você observa o outro, outra metáfora dele é o parto por fórceps. Todos tinham nascido de nascimento natural, os outros apóstolos. Aconteceu no cronograma. Eu é que nasci fora da hora, fora de tempo, fui arrancado por um trauma. Fui puxado pelo parteiro celestial à força. Então esse é o primeiro elemento pivotal, é essa batida aí dentro. No caso dele, houve o Barnabé, que andou, que sabe lá Deus o que o Barnabé compartilhou com ele, o que o Barnabé tinha dentro de si, tinha muita riqueza, a gente vai vendo depois. Existem pessoas, comentaristas, que inclusive atribuem a epístola aos Hebreus a Barnabé. Né? Pois bem, aí dali ele vai para essa solitude de 3 anos. Só que ele vai com essa solitude carregando, diferentemente de Pedro, Tiago, João e outros, que não tinham tido um treinamento rabínico qualificado e nem de natureza alguma, que provavelmente ouvissem as escrituras apenas aos sábados na sinagoga. Paulo não, era debruçado de manhã, de tarde e de noite, desde criança aprendendo isso. Agora esse acervo do Velho Testamento é todo relido por ele a partir de Jesus, e ele faz disso vendo Jesus como a chave hermenêutica. Porque a diferença, eu já te dou a palavra. Ontem, quando a gente anunciou aqui que o nosso tema seria esse, alguém me escreveu, já é a terceira pessoa que me escreve, assim, carinhosamente, mas assim com uma energia meio ofensiva. E eu noto que são pessoas educadas, finas e teologicamente ilustradas e de muitas leituras, e que ficam assim meio com raiva de mim quando alguém confirma que a ênfase, dentre as minhas ênfases, essa de Jesus, a chave hermenêutica, é total. Aí parece que eles ficam com raiva, como se eu tivesse inventado esse negócio. Aí alguém já me escreveu... Mas é porque o valor deles maior ainda é o manual de hermenêutica, Aí ele chega e me diz, não, mas Lutero disse que isso e aquilo. Eu sei. Eu sei antes dele saber, eu já sabia disso. Aí ontem alguém me disse, mas Bart disse que Jesus é a palavra. E daí? João começa o evangelho dizendo, ele é o verbo, então e daí? Dizer que Jesus é a palavra, não se disse nada ainda. É uma informação. É uma informação. É uma informação utilíssima. Agora, quem de fato entendeu essa informação até as vísceras, existencializou isso, olha, já não tem barganhas a fazer. Não tem barganhas a fazer com a lei de Moisés. Pega tudo que é escrito de dívida e joga fora e puxa a descarga. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso aqui. Não é leitura da Bíblia necessária. Por isso ele diz, a lei, então, o fim da lei é Cristo. É Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, pegar o pacote inteiro, jogar, pá, aí alguém diz, tá legal, Bart fez, amém, eu acho até que fez. Em muitos aspectos. Vai pegar o rito inteiro do cristianismo e jogar pela descarga. Fez? Não fez. E pode ir pegando as outras coisas que não fez, porque levar até as últimas consequências é uma coisa que, sinceramente, eu vi Paulo fazer. Quem discerniu que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, mesmo que Jesus tenha dito que ele era, mas ficou na obscuridade do entendimento. Quem discerniu na prática foi Paulo, que dentre eles todos era o mais versado no texto. Disparado. E foi ele que teve a coragem, quando a gente lê Colossenses capítulo 2, ele dizendo, olha, pegou e jogou tudo fora. O que a gente tem que ver, imaginar esse homem na solitude da Arábia, com os textos que ele tinha,
com os que ele conseguia e com tudo mais, e ele lendo tudo a partir do que estava consumado, feito, acabado, realizado, definido e peremptoriamente estabelecido para todo sempre, sem mudança, e jogando fora. Jogando fora, é um exercício de jogar fora. E ao mesmo tempo de dizer, não, isso aqui preserva o espírito da revelação em Jesus. Então, o processo dele é ler isso, o que ele fez das escrituras hebraicas, é ler isso a partir desse trauma que ele teve na revelação em Cristo. E da consciência posterior que ele obteve dos conteúdos do Evangelho. Sim, que lhe foram porque passados. O que se faz hoje é o contrário. É procurar aí Jesus. Né? Ele faz a leitura inversa. Né? Ele lê a partir de Jesus. Não tem nada a ver com chegar e dizer assim, por exemplo, nosso amigo Lutero. Vamos jogar Ruth fora, porque Ruth não fala de Jesus. Mas para mim também não fala de Jesus. Agora, a minha pergunta é, mesmo não falando de Jesus, tem alguma coisa no texto de Ruth que carregue o espírito do Evangelho? Se tiver, para mim fica. Se não tiver, não fica. Então uma questão é mais profunda do que foi para Lutero. Sim. Como é extremamente mais prática, a meu ver, do que foi para Barth. Ela tem a praticidade que você encontra em Paulo. E a coragem desgraçada que você tem nele, de chegar e dizer, carrega o espírito, fica, não carrega, vai. Há coisas que a gente joga o pacote inteiro. Se quiser, pode rasgar mesmo e jogar fora. Não terá mais utilidade, a não ser para provar para um judeu legalista, né? Como ele estava desgraçadamente perdido mesmo, porque disso aqui ele não ia escapar. Agora, se fosse qualquer outra pessoa no mundo que não estivesse impressionada com isso aqui, o processo inteiro poderia seguir adiante a partir do Evangelho para frente, no coração de qualquer um.